o Cruzeiro tinha muito claro um time forte no primeiro tempo. Titular no primeiro, reserva no segundo. De cara, fez o gol, parecia que ia amassar o São Paulo para tentar trazer o Matheus Pereira. E o Cruzeiro abriria a mão do jogador. Fala pessoal, bora conferir toda essa repercussão do empate do Cruzeiro contra o São Paulo no primeiro teste do ano do Cabuloso, né? Então vamos conferir esse trecho que estou trazendo aqui para você da mídia esportiva, fazendo toda a análise desse pós-jogo que é uma pequena amostra que vai ser o Cruzeiro em 2025. Mas antes verifique se você já está inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro. Créditos de vídeo da ESPN Brasil, link aqui na descrição, gente. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Vitor Birner indignado, impressionado com a volúpia dos jogadores de São Paulo e Cruzeiro, né? No que diz respeito a faltas, estranhamentos, provocações. Vitor Birner tá vendo o jogo na redação e falou, mas o que é isso? Esse jogo não vale nada. Por que o pessoal tá tenso, nervoso, faltas mais bruscas? Deu branco aqui, O Zubeldia tomou amarelo, inclusive. Não, mas isso é legal, peraí. Isso é legal. Isso é legal. O Zubeldia tomou amarelo é legal. Você acha legal? Isso não é pode. legal, é padrão. Personagem, né? O Cruzeiro faz o gol logo no começo, o erro de saída de bola do Sabino, né? Uma bela finalização do Matheus, que é o meu jogador preferido do Cruzeiro, inclusive. No Cruzeiro, obviamente, se estivesse jogando no Flamengo, eu não diria a mesma coisa, ou no Palmeiras também não. Aí tem 3 minutos, o Ferreirinha faz uma escapada, o João Marcelo chega atrasado, dá um carrinho. Eu falo, cara, com todo respeito, é um amistoso de pré-temporada. Não é legal? Você O pode cara já trocar entra 15 jogadores, você tá maluco? Isso não mostra vontade. Não, Não mostra, não, sabe, não, o cara não, tá não, imbuído não, ali, não, todo não. mundo querendo mostrar 8 serviço. dias de preparação, não sei Qual é o problema? Não, os caras têm que terminar os jogos inteiros. A temporada ainda vai começar. Você não se coloca numa situação de risco, nem você mesmo, nem o seu colega de trabalho. Você acha que o Diniz tem que chegar pros caras e falar assim, gente, menos, Claro. calma, não é pra tanto. Você acha Claro. que tem que ter essa E o conversa? Zubeldia também, que os caras do São Paulo, que a coisa começou a desandar. Tal nível que tava no final do jogo, lá o Ferrarese batendo um pouco aqui. Falei, cara, que loucura é essa? Mas assim, quando você marca um... Tava indignado, Quando você marca um jogo entre dois grandes clubes brasileiros, que seja em começo de temporada, é muito difícil você falar, ó, vai devagar, é amistoso, Também acho. na teoria é lindo, mas assim, até porque bom. o Cruzeiro... Espero que ninguém se machuque e possa jogar o resto da temporada em paz. Acho que as estratégias dos técnicos foram diferentes. O Cruzeiro tinha muito claro um time forte no primeiro tempo. Titular no primeiro, reserva no segundo. E o São Paulo dois mesclou os dois mistos. tempos. O São Paulo mesclou os dois tempos. Então, fica até mais difícil, embora o São Paulo seja o time com mais continuidade de elenco, fica até difícil avaliar muito, porque assim, o time do São Paulo não é nem o do primeiro tempo e nem o do segundo. E o do Cruzeiro vai ser bem parecido Sabe com que tem uma pegadinha o que foi nisso, do né? primeiro tempo. Eu tenho a impressão, lógico que começo de temporada, a chance de equívoco é maior. No caso. Eu acho o elenco do São Paulo, não estou falando do time titular, mais completo que o do Cruzeiro. Quando a gente olha zagueiros, volantes... mais equilibrado, né? Eu mais acho equilibrado. mais fácil fazer isso, de você usar dois times mais equilibrados do que o Cruzeiro, porque o Cruzeiro parece ter um time titular com potencial técnico. O time titular do Cruzeiro é melhor que o time titular do São Paulo, é Não isso? sei. Não? E acho que o Cruzeiro, apesar da contratação do Fabrício Bruno... Dizendo que não é, só não sei. De nomes Acho que está assim. desequilibrado em relação a defesa e ataque. O Cruzeiro tem muito mais opção na frente, de renomadas e tal. Aliás, acaba sendo um destaque do jogo, destaque entre aspas, mas óbvio que se a gente tivesse que colocar o holofote em 3 jogadores, teriam sido Dudu, Gabigol e Oscar. Sim. E no fim, assim, foram estreias discretas. Matheus Pereira e que Luciano você foram achou? os que brilharam. O que você achou? O Dudu eu quase não vi no primeiro tempo. Exato. Ali, Foi assim, Acho que vale Não dá pra pra... exigir nada, né? Mas assim, há dúvidas que você tirou quando olhou para o time no campo. Por exemplo, como é que ele vai colocar, como é que vão funcionar taticamente Gabigol, Dudu, Matheus Pereira, Eduardo? Quando você viu a escalação ali e com bola você percebeu, o Matheus era quase um segundo atacante ali, especialmente sem bola, que fechava 4-4-2. E com bola, tudo bem, aquela coisa do Diniz, buscando muitas aproximações e tal. Parecia, sabe o futebol brasileiro anos 90, né? 2 volantes aqui, 2 meias, aí os meias circulando, os laterais passando bastante. Mas
ainda que assim, muito erro técnico. Aí é coisa de pré-temporada mesmo, muito erro técnico, a parte física não tá legal, isso aí acho que... Entrosamento. Entrosamento também não é o ideal, enfim. Mas é que o Cruzeiro começou forte, mas com o passar do primeiro tempo, o São Paulo foi entrando no jogo, foi melhorando, tanto que quando chega ao empate, já estava merecendo chegar ao empate. Isso. Eu nem acho que o Cruzeiro tenha sido melhor no primeiro tempo. Quer dizer, faz o gol no começo, tudo bem. O São Paulo tinha uma coisa de buscar o gol, mas... Enfim, eu acho que também a avaliação do jogo aí é um pouco aquilo que a gente estava falando, né? É interessante o que o Léo fala, entender qual que é a ideia tática. E no caso do Cruzeiro dá para você fazer mais isso, porque de fato ele começa com o time que vai ser muito próximo do time titular. Então, no caso do São Paulo, nem isso. É que no caso do São Paulo a gente já sabe, né? A gente conhece já o time do Zubeldia da temporada passada, menos mudanças em relação ao Cruzeiro. Então a gente nem precisava disso. Mas claro que no caso do São Paulo, mesclando no primeiro e no segundo tempo, vira ali um misto quente nos dois tempos, você não tem muito o que tirar de conclusões. No caso do Cruzeiro, de fato, o que o Léo falou, mas é óbvio que os jogadores ainda estão longe do seu melhor momento físico, até porque, para falar só dos dois, vamos dizer, as duas maiores estrelas que estrearam hoje, o Gabigol e o Dudu, são dois jogadores que não só vêm de uma não pré-temporada, mas que já não vinham jogando constantemente. Não ano, né? Eles vêm exatamente de temporadas com poucos jogos, então também é normal que eles levem um tempo para deslanchar. Sempre lembrando em relação ao Dudu, que historicamente esse cara que ganhou 4 bolas de prata, 1 bola de ouro e tudo mais... Segundo semestre. Segundo semestre. Em geral, era o cara que estourava e deslanchava no segundo semestre. O que no futebol brasileiro tem um peso muito especial, porque a gente sabe que, no fim das contas, metade do primeiro semestre, ou mais, em geral, é consumida com o estadual. Agora, destacar que o Cássio podia ter feito melhor no gol, mas o segundo tempo do goleiro do Léo Aragão foi muito bom. Ele foi o melhor do Cruzeiro no segundo tempo. Então, não estou sugerindo nada, mas, ao mesmo tempo, assim, o Cruzeiro fez bem em segurar, porque me parece um goleiro bem interessante. Qual a tua expectativa com relação aos caras? Cara, a ideia inicial do Zubeldia, de formação do São Paulo, é uma ideia de jogo muito agressivo. Eu estou falando isso antes da reapresentação do elenco. Vai jogar com o Rafael, vai jogar com o lateral direito, deve ser o Igor, São Paulo não tem outro. A ideia é ter Juan Tressol de Alan Franco, Arboleda começando no banco. Essa ideia é antes de iniciar a temporada. Não estou falando que isso vai mudar de acordo com o tempo. O lateral esquerdo ia ser o Enzo se representasse, vai ser o Enzo, porque é o lateral que o São Paulo tem. Pablo Maia, Alisson. E aí, Oscar do lado esquerdo, vindo jogar muito por dentro, se movimentando bastante. Lucas do lado direito, também fazendo a mesma coisa, se movimentando bastante, vindo por dentro. Luciano no meio, numa linha de 3. O Lucas já não falou que gosta mais de jogar pelo meio? Ele pode vir jogar por dentro, ele pode inverter com o Luciano. Essa é a ideia do Zubeldia, que seja um time muito envolvente, com o Caleri jogando avançado. Curioso é quando a gente olha o Cruzeiro, o Léo falava sobre os 2 meias e os atacantes, as dúvidas são muito parecidas na questão defensiva da retomada de bola. Eu acho que o São Paulo tem uma suposta pequena vantagem na comparação com o Cruzeiro. O Dudu marcava com o Abel, só com o Abel meio que de cara torta, mas fazia. O Gabigol nunca gostou de marcar. Deixou isso muito claro. No São Paulo, o Lucas nunca teve problema em marcar. O Luciano ajuda também. O Caleri volta se precisar. Obviamente não é o ideal, porque ele é o centroavante. Então, eles são jogadores um pouco mais dados ao coletivo do que as estrelas cruzeirenses, inclusive o Matheus Pereira. Mas, assim, isso é com um jogo e 8 dias de preparação, sendo que nesses 8, 9 dias ainda teve uma viagem para fora. Qualquer conclusão, qualquer opinião sobre isso, que de repente jogadores do Cruzeiro se afinam, gostam, o ambiente fica muito bom, o Diniz costuma fazer isso muito bem, E aí, a coisa muda, sabe? Porque tecnicamente é um time muito bom. Então, digamos assim que a expectativa em relação ao Oscar, se o time conseguir marcar bem, eu não vejo o Oscar jogar há muito tempo. Como ele é um cara muito acima da média, e isso foi esquecido pelos 8 anos fora da vitrine, eu acho que ele vai contribuir bastante para o São Paulo. O elenco do São Paulo é melhor que o do ano passado. Tô pensando que o Viner achou o jogo de hoje quente, sábado tem Cruzeiro e Atlético. É isso, só isso, né? Só isso. Aí você vai ver o que é. E sabe
É isso, São Paulo e Cruzeiro com duas estratégias diferentes, né? O São Paulo com 2 times mistos. O Cruzeiro já saiu com um time titular que todo mundo quer ver em campo, que todo mundo até já arriscaria falar com o Gabigol, com o Dudu, com o Matheus Pereira, com o Eduardo, também recém-chegado, com o Fabrício Bruno. Então, de cara, fez o gol, parecia que ia amassar o São Paulo, Elton. Mas aí o São Paulo conseguiu equilibrar as ações. O que você achou desse primeiro passo de São Paulo e Cruzeiro? 29 segundos, né, o gol do Matheus Pereira, que abriu o placar. Você citou aí o time titular, né? O Willian e o Marlon, laterais, eu acho que para começar a temporada. O Fagner é reserva nessa equipe. O Willian é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Fabrício Bruno e João Marcelo, né? A gente vai entender essa zaga que começou o jogo de hoje. Uma dupla de volantes que marca e joga, né? O Lucas Romero e o Matheus Henrique. Acho que uma boa dupla de volantes. O Wallace ficou no banco de reservas. O Eduardo, acho que é a discussão. Não sei se será titular dessa equipe. Acho que é uma boa opção, inclusive. Mas não sei se será titular dessa equipe. O Eduardo por um lado, o Dudu por outro, o Matheus Pereira e o Gabriel. Excelente time, né? Para começar. Mas alguns destaques também durante o jogo. Gostei do Léo Aragão, pelo lado do Cruzeiro. Acredito até que é um goleiro que futuramente, e diria até no futuro próximo, será titular dessa equipe do Cruzeiro, porque é um goleiro de muito potencial. O Cássio foi contratado para ser titular, é verdade, ainda é titular dessa equipe. Acho que o Léo Aragão, até com os pés, como gosta o Diniz, ele tem talvez um pouco mais de refinamento, né, para o tipo de jogo, mas o Cássio ainda é titular, mas pelo menos no gol o Cruzeiro está seguro. E teve o Vidalba também, que acabou entrando, né, no lugar do Marcelo, o Wallace, que fez a função ali no lugar do Lucas Romero, o Lucas Silva, que permanece na equipe. Excelente time, né, Edu? E o Marquinhos, se citar o Marquinhos também, que eu acho que o Marquinhos tem grande potencial aí para ser titular dessa equipe, né, fazendo a função que fez o Eduardo, por exemplo. Então é um excelente time, sem contar o Bolassi e outros jogadores que estão aí no elenco do Cruzeiro. O São Paulo, que como você falou, não foi o time principal, né, porque a lateral esquerda jogou Moreira, não vai ser titular dessa equipe. O meio-campo teve apenas como titular ali o Luiz Gustavo, né, na contenção. Esse trio de meias ou meias atacantes, aí a gente pode discutir questão de titularidade, né? Luciano, Lucas Moura e Ferreirinha. Ferreirinha está nessa situação de o Oscar entra e o Luciano vai para onde? Será que o Luciano permanece na equipe? A gente já discutiu isso aqui também. E o André Silva, o Calera é titular. Então acho que o São Paulo mesclou um pouco mais. O Diniz precisava até colocar esses jogadores juntos mais tempo, porque é um grupo com muitas contratações. O Zubeldia já vai fazendo aí essa gestão de elenco, que é natural. E o São Paulo já tem, na segunda-feira, o Júlio Casares até falou antes do jogo, né, Edu? Entrevista à TNT Esportes, que o planejamento é começar o Campeonato Paulista realmente com a equipe dos garotos, né? O São Paulo joga na segunda-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, o São Paulo ainda está nessa fase de preparação, tem esse tempo para se preparar e começar o Campeonato Paulista. Eu gostei do primeiro tempo pelas ideias, né, das duas equipes. É claro que é um primeiro jogo ainda e é uma extensão de treinamento, o que aconteceu nesse amistoso. O segundo tempo, já com tudo mexido, pouca coisa aconteceu. Como eu disse, né, o Léo Aragão ele foi bem, né, quando foi acionado, fez uma boa defesa, inclusive, no segundo tempo. Alguns jogadores tentando mostrar algo para o seu técnico. O Enzo Dias entrou no segundo tempo no lugar do Moreira. O São Paulo, como fez uma modificação, né, colocou vários jogadores que o torcedor está acostumado a ver. Pablo Maia, Alisson, o Caleri, o Eric, e aí o próprio Oscar, que é um caso à parte, né, para a gente falar sobre, que entrou no lugar do Lucas Moura. E o São Paulo muito mais mexido, muito mais para dar minutos a esses jogadores. Acho que ficou a impressão de realmente ser uma extensão de treinamento para as duas equipes, Edu. Não dá para falar sobre um confronto para valer, né? Quando essas duas equipes bem azeitadas se enfrentarem no Campeonato Brasileiro, que é a única competição certa das duas equipes se enfrentarem esse ano, veremos certamente 2 grandes jogos. O Oscar entra no segundo tempo, né? O Dudu e o Gabigol jogaram e discretos, né? Você esperava mais do Dudu e do Gabigol nesse primeiro jogo? O que você achou? Não, eu acho que foi dentro do esperado, Edu. Primeiro jogo dos dois juntos. O Dudu até
com menos ritmo, é bem verdade que com pré-temporada, férias, né? Todo mundo chega mais ou menos no mesmo nível. Mas o Dudu jogou menos ano passado do que o Gabigol, que também jogou pouco. Nem jogou muito em relação aos anos anteriores. Tanto que quem se destacou desse trio foi o Matheus Pereira, que tem mais ritmo, né? Mais tempo. E está acostumado com essa camisa, está acostumado com a maioria dos seus companheiros ali de Cruzeiro. Eu acho que foi dentro do esperado. Acho que para soltar mais, começar a temporada, sentir a torcida mesmo à distância, né? Tem um clássico aí, que aí a gente está falando de extensão de treinamento, né? Para São Paulo e Cruzeiro. Para Cruzeiro e Atlético isso não vale, né? E aí a gente já imagina um nível de enfrentamento maior, um nível de concentração maior, e aí a gente pode tirar um pouco mais, né, dos dois juntos a partir desse jogo, esse próximo jogo do Cruzeiro. Então domingo tem Cruzeiro e Atlético, só isso. O São Paulo encara o Flamengo. Vamos aos gols do jogo. Logo de cara, se destacou, né, Elton? Os 29 segundos. O Cruzeiro fazendo 1-0. Pegou todo mundo de surpresa. A gente viu até o Fernando Diniz falando, né, dessa possibilidade do Matheus Pereira deixar o Cruzeiro. Ninguém esperava isso. Fez o gol, no papo depois ele fala das propostas de alguns times. Elton, vamos aguardar aí o gol do Luciano empatando o jogo. Falhou o Cássio, não? Eu acho que sim, hein? Porque o Luciano tava... Ele esperava que o impedimento fosse marcado também, né? Ele estava muito mais preocupado ali com o Bandeira, ó. Ele fala e já olha direto pro Bandeira, já levanta a mão, do que necessariamente marcar o Luciano. Sobre o Matheus Pereira, essa história já aconteceu no passado, né, Edu? A gente lembra disso. Renova, não renova, vai continuar no Cruzeiro, acabou renovando e continuou. Essa história voltou à tona. É um jogador valorizado. O Cruzeiro já mostrou que tem poder de barganha, né? Trouxe ídolos nas últimas 2 janelas. Trouxe um ídolo do Corinthians, trouxe um ídolo do Palmeiras e um ídolo do Flamengo. Então, Matheus Pereira pode se tornar um ídolo do Cruzeiro e pode permanecer, mas é claro que o financeiro pesa muito hoje, né, Edu? Principalmente quando as propostas vêm do exterior. E aí eu fiquei com esse raciocínio. Será que vai trocar um Pereira pelo outro? O Palmeiras vai deixar de investir no Andreas Pereira para tentar trazer o Matheus Pereira? E o Cruzeiro abriria a mão do jogador, né? A informação até do Samuel Venâncio, né? Um jornalista que sabe tanto das coisas do Cruzeiro. O Cruzeiro quer 12,5 milhões na mão, né? O Cruzeiro tem 50% dos direitos do jogador. Então, vamos aguardar, porque foi uma conversa, né, que surpreendeu todo mundo, mas nesse início de temporada, como o Elton disse, ano passado teve algo semelhante. Vamos lá, então, falar de Cruzeiro, porque 1-1 no primeiro passo desse renovado Cruzeiro. Quem fala agora é exatamente o Fernando Diniz e o lateral Fagner, recém-chegado à Raposa. Primeiro é uma marca muito importante na minha carreira, né? E muito feliz de ter acontecido aqui, né? O professor me abraçou muito bem, os companheiros, a diretoria. Então, hoje eu estava muito feliz assim com o momento, com a oportunidade, né? Então, é muito gratificante você poder atingir essa marca na carreira e ainda mais num clube tão expressivo e tão grande quanto o Cruzeiro. Primeiramente, boa noite e obrigado pela pergunta, Pansieri. O time, de fato, começou marcando alto muito bem, não só por ter feito o gol no início da partida, e depois, pela falta ainda um pouco de entrosamento, de coordenação dos movimentos, cedeu um pouco de espaço, depois voltou, o jogo teve um pouco de alternância, mas teve bem mais coisa positiva do que negativa, por ser um primeiro jogo e com tantas mudanças. Então eu gostei também do segundo time, que mudou bastante a característica do time, era um time mais veloz, com jogadores mais fortes. Eu acho que a gente inicia de maneira positiva a temporada. Boa noite, Diniz, Fagner, Hanna Tenda do canal Gold. Eu queria saber a respeito dessa... Foi uma mudança no primeiro tempo e do segundo tempo, e aí o quanto que isso impacta para entender quais peças vão se adaptar nesse novo ano? É muito precoce falar de adaptação. Acho que todo mundo ali praticamente, eu acredito que todos vão se adaptar. Eu acho que os treinamentos têm sido muito bons. A gente não se preparou para fazer esse jogo, a gente está se preparando para a temporada. Os jogadores estão treinando de maneira muito forte. A gente treinou ontem de uma maneira
terça e antes de ontem também, do que treinaria em situações normais para jogar um jogo contra o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, ou competição da Copa do Brasil, por exemplo. Então, assim, eu acredito que os jogadores estão se adaptando e até adaptando de uma maneira rápida. Pelo fato de já ter uma base do ano passado, os próprios jogadores vão auxiliando nas orientações dentro do campo em treinamentos, e hoje no jogo a gente viu muito isso também. Então, acho que a adaptação está sendo feita de uma maneira até muito rápida. Eu acredito que todos vão se adaptar de maneira plena com o decorrer dos jogos e dos treinamentos. Boa noite. O Matheus Pereira aqui na saída de campo disse que não sabe o que vai acontecer com ele amanhã, daqui 2 dias. Eu queria te perguntar se ele teve alguma conversa com você sobre essa situação dele, com você mesmo. E para o Fagner, eu queria te perguntar, Fagner, esse é o primeiro clássico no próximo sábado, né? Você já jogou muitos clássicos na carreira, mas o que você já procurou saber sobre esse clássico, a importância dele para o Cruzeiro, para essa temporada? Muito obrigado. Primeiro, feliz, né? Porque você jogar um clássico dessa magnitude é muito importante. E eu acho que o mais importante é procurar fazer um grande jogo. A preparação ela continua, mas a gente sabe que clássico, independente do contexto, é vencer, né? Então é procurar fazer um grande jogo, é descansar, né? Treinar bem na sexta-feira, para a gente poder fazer um grande jogo no sábado e conseguir a vitória. Bom, quanto ao Matheus Pereira, assim, o que eu posso falar é que a gente quer que ele fique muito, está totalmente adaptado. Eu particularmente tenho uma relação ótima com ele. Ele tem uma relação também muito boa com o elenco. E é um jogador que tem uma qualidade muito grande. Ele tem tudo a ver também com o que a gente pensa do futebol. E na minha cabeça ele vai ficar aqui para nos ajudar nessa temporada. E é o que todo mundo quer e é o que o clube pensa também. Diniz, Fagner, boa noite. Roberto Vieira, do Brazilian Times de Boston. Diniz primeiro. Diniz, o seu estilo de jogo, muito próprio, ele é encantador. Inclusive, no Brasil, a gente acompanha daqui, a gente acompanhou o seu trabalho no Fluminense e a gente percebeu o quão diferente você é. E olha que eu te acompanho desde quando você jogou no Cruzeiro. Obrigado. Hoje eu pude perceber, no primeiro tempo, que houve algumas bolas quebradas. E sendo que isso, no final do ano passado, era muito difícil quebrar bolas. A pressão do adversário, sabendo que você gosta de sair com classe desde trás. Então, essa pressão e essa quebrada de bola que eu percebi no início do primeiro tempo, isso pode continuar ou nós vamos ver mais aquele Diniz de não permitir, essa palavra não permitir, acho que ela vamos retirar ela, mas enfim, de continuar com aquele propósito de não quebrar bola e sair, mesmo sendo pressionado, mas sair de trás. E quanto ao Fagner, seja bem-vindo ao Cruzeiro, que esta marca que você alcançou em toda a sua carreira, praticamente no Corinthians, e que você possa dar para a China Azul muitas alegrias como você deu no Corinthians. Obrigado. Eu acho que o propósito que eu tenho no futebol é que a equipe jogue bem, que saiba jogar o que o jogo pede. Eu acho que hoje o time foi inteligente o suficiente para sair um pouco mais alongado em determinados momentos, mas nunca nas minhas equipes assim, teve uma proibição de fazer bola longa. Isso é uma coisa que eu falo constantemente, mas as pessoas teimam em não ouvir, não sei porquê. O que a gente treina é muitas alternativas para sair jogando. O time vai ter cada vez mais segurança para fazer jogo curto e também vai ter cada vez mais inteligência tática para perceber a hora de jogar curto e a hora de jogar longo. Quando a gente sai jogando curto, é uma maneira que a gente tem de ter a bola e chegar mais fácil no gol adversário. Então, quando o jogo pedir isso, vai ser dessa forma. Quando o jogo pedir para jogar mais alongado, para chegar no gol adversário e também evitar que o adversário crie chances
porque em determinados momentos a pressão está sendo bem feita, a gente vai fazer. Então, no fundo, a variação do jogo, que para mim acho que é o mais importante. E o time perceber aquilo que ele pode fazer para poder construir as vitórias. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro teve 3 desfalques para a partida do amistoso contra o São Paulo nessa quarta-feira, né? O atacante Caio Jorge e Lautaro Dias ficaram de fora do primeiro compromisso. O volante Japa também não participou. Caio Jorge, apesar de ter participado da pré-temporada normalmente, ainda tem trabalhos específicos no Cruzeiro para sua recuperação total. Ele terminou a temporada com uma lesão muscular na coxa direita. Lautaro Dias também terminou a temporada com um desgaste muscular e ainda trabalha algumas atividades de forma individual. Já o volante Japa foi preservado por causa da sua contusão recente sofrida em um dos pés. Agora o time cruzeirense volta sua atenção para o clássico contra o rival Atlético Mineiro, que acontecerá no sábado, dia 18, às 17 horas nos Estados Unidos. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!